Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. E se eu te oferecesse um fundo de investimento que pagou nos últimos 12 meses com investimentos de renda fixa uma rentabilidade de quase 18% ao ano? O que você acharia dessa oferta? É um fundo de investimento que rendeu bem, que vale a pena você investir ou não? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Vim fazer um vídeo em sinal de alerta para muitos fundos de investimento que estão sendo oferecidos aí no mercado para você, por bancos, agentes autônomos, corretoras de investimento, com base numa rentabilidade dos últimos 12 meses ou dos últimos 24 meses, o que não quer dizer absolutamente nada que esse fundo vai manter um retorno parecido para o futuro. Porque quando a gente fala de investir em fundos de investimento, rentabilidades passadas não são garantias de retornos futuros. E eu quero te mostrar em detalhes o que você então precisa saber para quando te oferecerem um fundo de investimento, você saber se faz sentido ou não. Se de fato é oportunidade, é cilada, então assista esse vídeo até o fim, para ninguém nunca mais te vender gato por lebre, te vender um fundo de investimento que rendeu bem, mas que agora não tem um prognóstico futuro muito bom de manutenção da mesma rentabilidade. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria te fazer um rápido convite, inclusive último convite, última chamada para o evento Carteira Blindada, que vai acontecer agora nos dias 3 e 4 de abril. Nesse evento, eu vou fazer 2 aulas ao vivo e gratuitas para você, onde eu vou te ensinar os meus segredos da renda fixa, que estão então blindando a minha carteira de investimentos e dos meus alunos da queda da taxa básica de juros da economia. Então, se você quiser aprender com a minha didática de forma gratuita a fazer a melhor alocação, escolha dos seus investimentos, ainda que a Selic esteja em queda, para manter rentabilidades eficientes, sem correr riscos desnecessários, a hora é essa. Se inscreva gratuitamente no evento pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você receber os links das transmissões e também os materiais didáticos. Dito isso, pessoal, então eu vou vir aqui na prática te mostrar na tela do meu computador um exemplo clássico de um fundo de investimento em renda fixa, que em tese é seguro e que pagou uma rentabilidade de quase 18% nos últimos 12 meses, mas que na verdade não é um fundo tão bom assim, pelo contrário, é um fundo significativamente arriscado. Então, para você não cair nessa cilada, vem aqui comigo. Bom, pessoal, então dá uma olhadinha nesse fundo de investimento, que inclusive é um fundo de investimento que foi oferecido por um aluno meu, né? E ele veio me perguntar dentro do meu curso Mapa do Tesouro se de fato essa era uma boa oportunidade ou se a gerente que estava oferecendo isso aqui para ele, né, digamos assim, não estava tão bem intencionada em ajudá-lo. E olhando assim, aparentemente, inclusive se você dedicar uma atenção maior para a taxa de rentabilidade dos últimos 12 meses do fundo, que é de 17,8%, você vai se surpreender. Você pode até pensar assim: poxa vida, um fundo de investimento em renda fixa, que em tese investe em ativos seguros, né, como títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, um título de renda fixa com um retorno de 17,18% nos últimos 12 meses. Poxa vida, é um fundo interessante. Deve ser um gestor que está fazendo um ótimo trabalho para seus cotistas e quem colocou dinheiro nesse fundo então está ganhando muito dinheiro. E até aí, pessoal, né, não há nenhum problema nessa linha de raciocínio que você está traçando, porque de fato esse fundo performou em 17,18% nos últimos 12 meses, uma rentabilidade de renda fixa que inclusive faz inveja a investimentos de renda variável, não é mesmo? Só que o que é muito importante você ter em mente quando a gente fala de fundos de investimento em renda fixa, que nesse tipo de aplicação, né, seja um fundo do Banco Itaú, seja um fundo de qualquer outra gestora, que quando você está aplicando o seu dinheiro em cotas de fundos de investimento, você está delegando a atividade de gerir o seu dinheiro para um gestor, um profissional especializado e formado pelo mercado financeiro. E esse gestor vai pegar o seu dinheiro e vai investir uma série de ativos dentro daquela classe em que ele se propõe. Aqui no caso, perceba que esse fundo, então, ele se chama Itaú Index Pré, IRFM, RF. Esse RF indica que é um fundo de renda fixa, ou seja, vai majoritariamente investir o seu dinheiro em ativos de renda fixa. Se fosse um fundo que tivesse aqui no nome dele a sigla FIM, seria um fundo multimercado e que além de investir em renda fixa, iria investir também em ações, fundos imobiliários, ativos de renda variável e até mesmo ativos no exterior. Daí, quando a gente fala de investir em renda fixa com uma alta rentabilidade como essa, das duas uma. Ou o gestor desse fundo está investindo em ativos bem arriscados, colocando o patrimônio do fundo em risco,
ou ele está tendo ganhos de marcação a mercado com os ativos que tem dentro desse fundo e com isso conseguindo reportar para os seus clientes uma rentabilidade tão atrativa quanto essa, o que é exatamente o caso do Itaú Indexpré, esse fundo que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Se você não sabe o que é a marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece em resgates antecipados de investimentos de renda fixa, eu vou falar em detalhes sobre a marcação a mercado, que inclusive é uma grande oportunidade de você ter ganhos de renda fixa semelhantes a que esse fundo aqui teve, ou até mesmo superior, né, com ativos como Tesouro Direto, CRIs, CRAS, debêntures incentivadas. E eu vou falar exatamente sobre isso em detalhes no evento Carteira Blindada, por isso eu reitero o convite para você participar do evento, se inscrevendo pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. E esse é o clássico exemplo do que aconteceu com esse fundo. É um gestor de um fundo que comprou vários ativos de renda fixa ao longo de 2021, 2022, quando a gente tinha taxas de investimento muito maiores do que a gente tem atualmente. Isso porque desde agosto de 2023, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela saiu de 13,75% para 10,75%, impactando de forma contundente nas rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa, reduzindo ao longo do tempo as rentabilidades pagas por esses tipos de investimento, e tanto os investidores, pessoas físicas como eu, vocês, meus alunos, tanto quanto os gestores que se posicionaram bem em ativos de renda fixa nessa época dourada de ouro da renda fixa, agora estão o quê? Colhendo frutos de marcação a mercado. Marcação a mercado que ainda está em tempo de ser realizada com ativos específicos que eu vou falar lá no evento Carteira Blindada. Então tome muito cuidado, pessoal, porque uma rentabilidade como essa é um fruto de um ganho de marcação a mercado, né? Até porque, olha para vocês verem, se você analisar com cuidado os objetivos do fundo, olha, o objetivo do fundo é aplicar, no mínimo, 80% dos seus recursos em ativos de renda fixa. Então, não é nenhum tipo de fundo que vai fazer nenhum milagre, não é nenhum tipo de fundo que vai colocar o seu dinheiro em investimentos de alto risco e que por isso tem altas chances de trazerem retornos superiores. E esse ganho, então, ele é significativamente atrelado ao quê? Ao ganho de marcação a mercado com ativos que sofrem esse fenômeno no mercado de renda fixa. E qual que é a forma que você tem, então, investidor leigo, iniciante, de saber que um fundo que está sendo oferecido a você ou não é um fundo que vale a pena? A primeira coisa que a gente tem que ver é quando alguém vai oferecer para a gente um material publicitário como esse, é pedir, então, a lâmina ou regulamento comercial do fundo, que é esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês, né, que traz alguns indicadores. Né? Primeiro, ele fala qual é a taxa de administração, que é o valor que o gestor vai cobrar para investir e gerir o seu dinheiro. Aqui no caso é de 0,5%, né? Até 1% a gente entende que é um fundo que tem uma baixa taxa de administração, e quando é um fundo mais arrojado, que não investe só em renda fixa, cobrar até 2%. É a praxe, né? O que é comum no mercado. Então ali, ficar de olho, né? Uma taxa de 0,5% até 1% para fundos de renda fixa é aceitável, e até 2% para fundos mais diversificados, como multimercado de ações, também é aceitável, e até aqui tudo bem. Né? A aplicação mínima, inicial e adicional de R$1, ok, tá ótimo. E o que a gente mais tem que prestar atenção, pessoal, é no histórico de rentabilidade desde que o fundo foi criado, que aqui é mostrado pra gente por essa tabelinha. Todo fundo de investimento é obrigado a reportar o seu histórico de retorno desde que ele foi criado, e você tem que buscar então essa informação para saber se de fato se trata de um fundo cilada ou não. Aqui no caso, a gente vai ver que de fato, né, ao longo de 2023, esse fundo performou muito bem, olha só. Ele teve uma rentabilidade acumulada no ano de 17,84%. Mas olha nos outros anos em que esse fundo ele existiu. Em 2022, ele só rendeu 6,48%. Um retorno muito parecido com o da poupança. E em 2021, ele teve um prejuízo, uma rentabilidade negativa de 5,5%. O que traduz, por outro lado, ao invés de um ganho de marcação a mercado, igual a gente teve em 2023, uma perda de marcação a mercado com esse investimento. E para você não ter dúvidas, sempre que você quiser, então, analisar o histórico de retorno de um fundo, o que você pode fazer também? Pegar o CNPJ de um fundo, isso porque todo fundo de investimento ele tem o CNPJ, você copia ele e você vem num site que se chama Comparador de Fundos. Esse site aqui, olha, basta você digitar no Google Comparador de Fundos, que o primeiro resultado que tiver lá, um dos primeiros vai ser esse comparador de fundos aqui. Você digita o nome do fundo ou o CNPJ dele aqui na barra de pesquisa, e aí você consegue então comparar o retorno desse fundo desde que ele foi criado, quando você seleciona aqui a opção ótimo, com
por exemplo, o CDI, que é um dos principais índices que a gente tem de taxas de juros de retorno, de rentabilidade na renda fixa. Para vocês terem ideia, hoje, o investimento mais seguro e conservador que a gente tem no mercado financeiro, que é o Tesouro Selic, ele rende 100% do CDI. Isso porque o CDI é uma taxa que ela anda praticamente junta com a taxa Selic. E aí você ter um fundo de investimento, no qual o gestor está te cobrando taxa de administração, no qual ele está te cobrando, né, imposto de renda na forma como cotas, que é a forma de incidência tributária mais prejudicial ao investidor, que incide sobre os fundos de investimento de renda fixa. E ele sequer está te entregando a rentabilidade média desde que ele foi criado do CDI, ou seja, da taxa Selic, é porque tem um problema muito grande com esse fundo, o que é exatamente o que está acontecendo com o Itaú Indexpré. É um fundo, então, que tem taxa de administração, tem imposto de renda na forma como cotas, e desde que ele foi criado lá em 2021, ele não está sequer te entregando o retorno da taxa Selic, que é o mínimo do mínimo que um fundo de investimento deve entregar a você. Então, pessoal, não se guiem por taxas de rentabilidade atrativas dos últimos 12 meses, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Em fundos de investimento existe uma máxima de que retornos passados não são garantias de retornos futuros e sequer de rentabilidade histórica, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então fiquem espertos, não caia aí na cilada de sair investindo em fundo de investimento que alguém te ofereceu só porque a rentabilidade dos últimos 12 meses está elevada, porque isso pode em grande parte representar apenas um ganho concentrado daquele fundo com a marcação mercado, sobre a qual eu vou falar com vocês em detalhe no evento Carteira Blindada, e que não quer dizer, então, nada com relação à performance futura do dinheiro que você vai alocar nesse tipo de aplicação. Tá certo? Tudo belezinha? Não vão cair mais nas ciladas de fundos de investimento que estão sendo intencionalmente aí oferecidos para vocês? Pois é. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. E reitero o convite, a última chamada para você participar junto comigo do evento Carteira Blindada, agora nos dias 3 e 4 de abril. Te vejo no evento e até a próxima.